Meus queridos e amados irmãos, querendo pedir desculpa para vocês, não foi possível sortar ao vivo, né? Travou tudo, a internet no horário, né? Nesse horário que foi gravado, travou tudo, aí não deu certo de ir para frente. E eu quero prosseguir no local que eu estava, né? Já tínhamos cantado louvor a Deus e prosseguir para frente, tá bom? Nós vamos estar aí compartilhando com vocês e vocês depois compartilhem com os outros também. Vai servir, mesma coisa, vai ser uma bênção de Deus, tá bom? Apenas só que não vai ser ao vivo, mas vamos estar aí falando da palavra de Deus. Eu só vou repetir a leitura da palavra que eu fiz, que é em João 3:16, 3:3, né? Que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? O assunto hoje para nós é a respeito da regeneração, né? Regeneração. O crente em Cristo Jesus, o homem de Deus regenerado, preparado para ir morar no céu. Como se dá isto? Pois é aquilo que nós vamos estar aprendendo nesta noite, nessa terça-feira, né? Essa terça-feira, alguém me lembra o dia hoje? O dia hoje é 24, né? Estamos aí, então vamos estar participando, né? Pena que agora não tem como vocês participar ao vivo, mas você faça o seu comentário então depois sobre coisas que você vai estar ouvindo aqui, né? Faça, eu vou estar respondendo vocês no nome de Jesus, tá bom, meus queridos? Nesse capítulo que eu li, 3, do versículo 1 até o versículo 8, Jesus trata de uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, a regeneração, né? Uma das doutrinas é fundamental, a fé cristã. Nós vamos estar aí com um pouco de participação do nosso pessoal, né? Que estão aqui. A Ellie, que é mais rápida na Bíblia aí, né? Vamos estar acompanhando, lendo, porque eu tenho alguns textos aqui importante para nós podermos aprender da palavra de Deus. Uma das doutrinas da fé cristã, né, fundamental é a regeneração, que está lá em Tito 3:5, né? Isso eu só estou citando, depois nós vamos estar acompanhando outros versículos. Ou o nascimento espiritual. Sem o novo nascimento, ninguém poderá ver o reino de Deus e receber a vida eterna e a salvação mediante Jesus Cristo. Apresentamos a seguir importantes fatos a respeito do novo nascimento. Eu quero abrir um parênteses aqui para esse assunto, que muitos líderes religiosos e religiões, né, denominações, trata desse assunto aqui de João 3:3, que fala ali, quando Jesus relatou sobre a questão do Nicodemos, né, muitos interpretam isso aqui como se fosse o batismo em água. Esse aqui, nascer da água, eles interpretam como que se fosse obrigatoriamente ou doutrinariamente que alguém só vai morar no céu se descer as águas batismais, né? Batismais, né? Então, é uma doutrina falsa quando eu quero defender que este assunto aqui em si, ele está falando de batismo em águas, né? Nascer da água e do Espírito, né? Nascer da água e do Espírito. Não está exatamente, exclusivamente falando de descer as águas, porque senão, se fosse assim, o batismo em água, ele substituiria o processo de redenção que se deu no Calvário por meio de sangue, né? Então erroneamente interpretar, né, dentro da minha visão e pelo que eu tenho de escritura, que o batismo em água devo eu interpretar como que se trata desse assunto aqui do João 3:3 a seguir,
né? Nascer da água e do Espírito. Não se trata de batismo em água, porque senão qualquer um que se diz que conhece as Escrituras e dissemina a Escritura e ensina as pessoas a Escritura, estaria trazendo uma heresia enorme para o povo, né? Uma distorção enorme das Escrituras, porque o batismo substituiria o sangue de Jesus, a redenção. Entendeu? E não é assim, porque senão o ladrão da cruz não tinha sido salvo e outros tantos que morrem sem ter o espaço para descer as águas, né? Então não se trata de batismo em água, né? Batismo em água é apenas uma confissão que o pecador faz na vida dele que está vivendo com Cristo. Então vamos para lá. Fala-se de quê? De regeneração. Esse assunto. Não é de batismo em água. Fala de uma nova criatura. Ah, mas quando desce as águas se torna nova criatura. Também não. Uma pessoa só pode se tornar nova criatura quando ele se entrega a Cristo, conhece o amor de Deus, se entrega a Ele e muda de vida. O próprio Espírito Santo faz esse trabalho nele, né? Regeneração, muda de situação. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Se brigava, não briga mais. Enfim, a pessoa muda a vida dele. Deus muda a vida da pessoa a ponto de ele se tornar uma nova criatura. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Deixa-me ver aqui. Tem uns irmãos aqui que estavam me acompanhando ao vivo e está perguntando pelo meu WhatsApp, né, se vai continuar o culto. Vê se a Eli tem. Vê se você tem o WhatsApp do nosso irmão Samuel, né? Estão perguntando, vai continuar. Então manda um recado para eles aí. Estávamos tudo ao vivo aqui, né, meus amados? Tudo ao vivo. Aí modificou tudo por causa que agora os irmãos entram em WhatsApp perguntando para mim e eu simultaneamente não posso lhes responder, né? Mas vamos continuar com o assunto aqui. Glória ao nome de Jesus. Alguns pontos que eu falei, né? A regeneração é a nova criação e transformação da pessoa, né? Romanos 12, versículo 2. Vamos ver o que é que tem escrito em Romanos 12 e versículo 2. Ou seja, a regeneração é a nova criação e transformação da pessoa. É preciso a pessoa ser transformada. E quem os transforma nisso é Cristo. Vamos ver se a Ellen tem ali o versículo lido para ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Está falando o quê? De transformação. E não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, uma tradução diz do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Né? É o que o Paulo diz aos Romanos. Ou seja, o novo nascimento, a regeneração, fala-se de transformação da pessoa. Não tem como você dizer que é um cristão autêntico, você dizer que está servindo a Deus, vir aos pés de Cristo e você continuar com as tuas práticas por um bocado grande de tempo. Ah, mas eu vim para Jesus agora. Não se trata de uma pessoa nova. Eu estou relacionando a uma pessoa que já está tempo na igreja, aprendendo a palavra, já faz tempo que conhece, mas continua com as suas mesmas atitudes. Ainda não foram regenerados. E você precisa com urgência disso. Por quê? Todos que vêm a Cristo, eles começam a subir uma escadaria de melhora na presença de Deus. É necessário que possamos estar na direção de Deus. É necessário que nós aceitamos a transformação de Deus. Ou seja, a regeneração, que é o tratado de João 3:3, a seguir, até versículo 8, trata-se de o homem que estava no pecado, agora não está no pecado. O homem que fazia coisas que não prestava, agora estão fazendo coisas que agradam a Deus. Entenderam, meus queridos? Então, regeneração. Transformação em uma nova pessoa. E não é o pastor quem transforma a pessoa.
Não é a igreja quem transforma a pessoa. Quem transforma a pessoa é o Espírito de Deus que transforma a pessoa. Por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entenderam, meus amados? É por meio de Cristo, a transformação. Vamos para frente, tem mais um pouco aqui. Né? Nós lemos aqui pelo menos uns versículos, a gente vai estar lendo para uma confirmação, né? Glória a Deus. Aqui tem mais. Efetuada por Deus e o Espírito Santo. Ou seja, uma transformação da pessoa que é efetuada por Deus e o seu Espírito. Porque senão não há regeneração. Né? Por esta operação, a vida eterna da parte do próprio Deus é outorgada ao crente. Por meio de quem? Por meio dessa regeneração, por meio dessa transformação, por meio do que aconteceu no Calvário em 3:16 de João, que a maioria dos crentes sabe de cor, né? Por causa daquilo que aconteceu no Calvário. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E no 17 ele ainda diz, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas enviou para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Então, esse é o trabalho de Cristo na transformação do homem, porque Deus enviou o seu Filho para que isto acontecesse. Para que tivéssemos o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que o receberam, que está em João capítulo 1, no versículo 12. Né? Aqueles que o recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, aos que crerem no seu nome, no nome do Filho de Deus. E este se torna um filho de Deus. Né? Esse se torna um filho de Deus. Aqueles que aceitaram a Jesus. Aqueles que se entregaram a Jesus. Deixa eu ver se eu tenho algum relato aqui eu acho que em Gálatas dá para nós tentar achar aí um versículo para nós poder averiguar, né? Tem vários versículos, né? Tem Romanos 8:16-17, mas eu queria esse Gálatas 3:26, né? Vê se vocês conseguem ler para mim, né? Tem alguns versículos eu sei de cor. Eu vou pegar aqueles que eu sei de cor e dizer, e aqueles que eu não sei, vocês leem. 3:26 de Gálatas. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós sois filhos de Deus com uma condição. Sabe como? Pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, sem Jesus, ninguém se torna filho de Deus. Sem Jesus, não tem como ser filho de Deus. Com Jesus somos filhos de Deus. E sem Jesus, pastor? Sem Jesus, nós somos apenas criatura de Deus. As pessoas estão confundindo a filiação com a criação. Todos somos criaturas. Só que se tornamos filhos de Deus por meio do quê? Segundo Gálatas 23:26, que foi lido, pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus. É uma nova criatura a pessoa. A pessoa se torna uma nova criatura. Já não se conforma com este mundo, que é o Romanos 12:2 que nós já leu. Já não se conforma mais. As duas condições de se conformar. Tem coisas que... Tem duas palavras que tem dois significados para essa palavra conformar. Conformar como uma forma, que você sai igual à forma, e se conformar no sentido de quê? No sentido de que, todo mundo tá fazendo isso, eu vou fazer também. Se conformou com a situação. Alguém suponho que está com câncer, alguém chega pessimista e diz, você vai morrer porque você está com câncer. A pessoa se conforma porque a pessoa se conformou com aquilo. Tem essas duas linhas de pensamento nesse conforme. E a Bíblia está falando aqui a respeito de você se conformar
E dentro desse assunto, cabe os dois sentidos. Se conformar porque todo mundo está igual, praticando a iniquidade, e estão dizendo que vão morar no céu, e só se for no céu da boca do tigre, entendeu? Porque para ir morar no céu precisa levar uma vida com Deus, precisa ter uma vida santa, tem que se afastar do mundo, do pecado, da imoralidade, tem que ter uma vida separada. Então, nós não devemos se conformar, nós não precisamos ser igual ao mundo, que é a questão da forma, do conformar, entendeu? Então, meus queridos, nós fomos chamados para serem filhos de Deus, aceitamos Cristo, e essa transformação deverá estar dentro da nossa vida, dentro do cotidiano do crente, se o crente quiser ir morar no céu. Se quiser se conformar com o mundo, ser parecido com o mundo e andar conforme o mundo, aí não tem problema, né? Se aí quer ficar aqui, pode ficar, não tem problema. Este é o que reza a Escritura Sagrada dentro de vários assuntos que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Mas é criatura segundo Deus e em verdadeira justiça e santidade. Eu queria pegar Efésios capítulo 4, versículo 24, para nós terminar esse primeiro ponto deste assunto. E é claro que eu vou tentar de forma mais rápida, né, para o vídeo não ficar muito longo, né, para você poder pegar um pouco das Escrituras. Efésios 4 e 24. Leia. E vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Revistais de um novo homem, que segundo Deus é o quê? É criado segundo Deus, segundo os padrões de Deus, ele foi criado para quê? Em verdadeira justiça. Ou seja, a verdadeira justiça não comporta ter iniquidade nela. Ou naqueles que estão na justiça. Não comporta. Ah, mas você é santo, pastor? Tem que ser tão santo a esse ponto? Não é que a gente é santo. É que nós temos que procurar essa santidade. Temos que viver uma vida de santidade com Deus. Porque senão, quando ele voltar, ele não nos achará da forma que ele quer. E podemos ficar aqui. Vamos para lá? O ponto 2 fala: a regeneração é necessária porque, a parte de Cristo, todo ser humano, pela sua natureza inerente e pecadora, é incapaz de obedecer a Deus e de agradar-lhe. Ou seja, todo ser humano, dentro da sua natureza normal, pecaminosa, ele é incapaz de poder agradar a Deus. Se não, vejamos 51 de Salmo, versículo 5. E também no 58, se outro quiser abrir, né? E versículo 3. 51? 51 e versículo 5. O que é que diz? Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Em iniquidade fomos formados, diz o salmista. E em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, dentro da nossa natureza natural, pecaminosa, ninguém pode ser salvo, ninguém pode enxergar Deus. Ninguém pode ir a Deus. Entenderam, meus queridos? Então, que Deus possa nos fazer entender a sua palavra. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Vamos ver se tem o Salmo 58 que eu disse? Vamos ver. Versículo 3. Tente achar aí, pode ler. Né? Seria mais viável você ali, falei, porque você lê mais rápido. Vamos lá, vamos participar. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, proferindo mentira. Isso é a condição do pecador. Alienam-se com o ímpio desde a madre. O homem já chega no mundo com o germe do pecado por causa de Adão. Entenderam, meus amados? Então, o homem por si só não tem como encontrar com Deus, não tem como ser regenerado. Então, é preciso a obra expiadora do Calvário na pessoa bendita de Jesus, seu sangue, e a obra hoje, para aqueles que o aceitaram, essa obra, o Espírito de Deus trabalhando nele de dentro para fora dele, transformando tanto o seu interior quanto o seu exterior.
não comporta muito essa ideia de ter Cristo no coração e viver uma vida mundana. Não comporta. Ah, mas pastor, Deus só quer o coração. Cuide com essa lorota que apareceu dos anos 90 para cá. Né? Quando os homens começaram a se interessar mais com dinheiro, quando os líderes, na verdade, que isso é um problema dos líderes, isso é um problema da liderança da igreja, né? Das igrejas. Quando eles começaram a se preocupar mais com dinheiro e arrumar turbilhões de dinheiro, eles começaram a incluir essa condição para o crente. Deus só quer o coração. Olha, viver na iniquidade, tem muitas coisas fáceis de viver na iniquidade que um crente dos anos 80 para trás não vivia. Se tinha uma iniquidade na vida de um crente desses tempos para trás, esse crente, ele apenas estragava a vida dele. Daqui um pouco o próprio Deus levantava alguém, um profeta da igreja, já mostrava o pecado do cabra. O camarada tinha que se consertar, a igreja dava ali uns seis meses de disciplina, depois ele voltava sadio e o corpo estava bom. Acabou-se a disciplina, acabou-se tudo, Jesus só quer o coração, o homem no seu interior tentando demonstrar que a sua casa está toda estourada por fora, mas ela está muito linda por dentro. Jesus dizia para os fariseus que eles eram tipo sepulcro. Né? O contrário disso que eu estou dizendo para vocês. Estava bonito por fora e cheio de ossos por dentro. Então, inverteram a questão. Tá tudo esquisito, ninguém conhece mais ninguém. O trabalho de Cristo não modificou o homem exterior, só mudou ele interior. Ora, mas que mudança interior é esta que o homem, que o servo de Deus, que a serva do Senhor não demonstra? Que obra é esta? Que obra é esta do Espírito de Deus na tua vida, por dentro de você, já que por dentro nem o pastor, nem a liderança, nem a igreja, nem ninguém consegue ver? Mas que tipo de vida boa é essa que você tem dentro de si e que você não consegue botar ela para fora e mostrar por fora? Então, quando a igreja começou a pensar mais em dinheiro, eles começaram a incluir isso na doutrina da igreja. E acabou com a igreja. Tem igrejas por aí que não tem mais nada de Deus. Então pense nisso. A regeneração. A regeneração trata-se em mudança. Modificações. Era taperas, agora é casa linda, por dentro e por fora. Ninguém vai fazer uma reformação numa casa para ela ficar toda bonitona só por fora e por dentro ficar uma coisa de louco. Não vão fazer o contrário também. Deixar toda bonita por fora e não arrumar ela por dentro, né? Arrumar ela toda bonita por dentro e não deixar ela bonita também por fora. Pense nisso, porque faz parte do ensino. E é isso que eu ensino à igreja. Essa mensagem aí que você vai estar vendo, ouvindo e compartilhando, se é que tiver coragem, né? É isso que eu ensino à minha igreja. É isso que eu ensino ao meu povo. Não, nada de radicalismo, nada dessa coisa doida, né? Que parecendo que nós, como pastores, estamos como juiz, né? Como os promotores, aqueles absurdos, né? Ou advogado do cão, né? Vendo pecado em todo mundo. Não, mas a questão das escrituras, ela leva o crente a viver uma vida direito. E esse crente deverá demonstrar isso. Esse crente deverá viver uma vida que condiz com o seu cristianismo ou com o seu Cristo. Ninguém é perfeito, mas devemos buscar isso, devemos melhorar. Temos que ter a capacidade de pedir perdão, temos que ter a capacidade de perdoar, temos que ter a capacidade de deixar Deus nos modificar, nos moldar, transformar a nossa vida. Tem que liberar perdão. Tem que saber se humilhar na presença de Deus. Tem que botar a cara no pó. Não pó na cara. Tem que botar a cara no pó.
temos que ter essa convicção, porque eu ainda prefiro me manter dentro do meu padrão de que aquilo não presta e eu abster-me porque aquilo não vai acrescentar nada ou me diminuir. Eu ainda prefiro aquilo, manter no padrão de que aquilo não é bom e não correr risco de implicar-me com Deus. Do que eu fazer o julgamento de que aquilo não tem problema. Isso aí não faz mal. Nada faz mal. Antigamente fazia mal, agora não faz mal. Eu ainda prefiro manter aquilo que faz mal, achando que faz mal, do que eu tentar resolver essa questão na hora do acerto de conta. Por quê? Porque naquele dia do acerto de conta eu não terei mais condições de retornar, de pedir uma chance a Deus. Pense nisso, porque regeneração importa em um novo homem por dentro e por fora. Deixa-me ver aqui. É necessário, né? É necessária a regeneração da parte de Cristo. Todo ser humano, né, está nessa situação. Já nasce assim, como foi o ponto 2 que eu passei para vocês. Vamos para o ponto 3, para nós tentar adiantar o máximo que nós puder, dentro de um tempo razoável, que entendo que é para ser passado para vocês. A regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados. Volta-se para Deus. Vamos lá para Mateus 3:2. Ou seja, a regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados e volta-se para Deus. Arrepender-se dos pecados e voltar-se para Deus significa, é um bom passo para uma pessoa se regenerar na presença de Deus. É a forma de Deus transformar uma tapera como eu era na casa bonita que sou. Transformar uma tapera que você era na casa bonita que você é. É assim que acontece. É assim que deve ser feito. Mateus 3:2 diz o quê? E dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Era a mensagem de Jesus. Era a mensagem de João. Era a mensagem dos discípulos. Era a mensagem da igreja antiga. Era a mensagem da igreja quando enxergava o pecado de longe. Agora tem que o pecado está dentro do corpo humano para saber que era pecado. Entenderam? Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, a mensagem para o homem se transformar numa nova criatura, se chegar a Deus, receber Cristo, ter uma nova criatura, a mensagem era simplesinha de pregar. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Hoje não. Hoje nós temos que ter pregadores ultras profissionais, pregadores terrivelmente entendido de todos os tipos de livros de escritura e de história e tudo, para pregar uma mensagem de 3 horas a fio e deixar todo mundo boquiaberto, achando que aquele cara é um Deus ou uma caixa de promessa, recitando 350 mil versículos na cabeça, para nós se admirar com o ser humano. Em vez de dar glória a Deus, glorificam o homem. A mensagem de Jesus era simples. Era só, arrependei-vos. Né? A mensagem que Jesus quer. Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Não precisava de grande mensagem. Né? Não precisava. Por quê? Porque dentro da palavra arrependei-vos está explícito toda a categoria de uma vida santa com Deus. Quando um pecador se arrepende, Deus muda a vida dele. E um pecador arrependido, ele não tem problema nenhum de se portar humildemente aonde quer que vá. O arrependimento traz no pecador uma forma grandiosa dele ser humilde e dele se dobrar, dele se humilhar. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. E coloca a sua fé pessoal em Jesus Cristo e como seu Senhor e Salvador. Ou seja, faz com que ele se arrependa e a sua fé é lançada em Cristo Jesus, o Senhor.
É assim que Deus trabalha. É assim que a Escritura é. Simples, maravilhosa. Glória a Deus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Ponto 4. A regeneração envolve a mudança da velha vida de pecado e uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. Tá aqui. Tudo que eu acabei de dizer. Vamos para 2 Coríntios 5:17, só para nós confirmar aquilo que eu disse e essa parte que eu passei. Segunda carta aos Coríntios 5:17. Vamos ver se os irmãos acham aí. Vamos lá. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade, né? É segunda carta? Segunda carta 5:17, né? 5? A segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:17. Vamos lá? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tá aí. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. As coisas velhas, o velho homem, o que fazia, era um jogador, jogava, gostava de ver em jogatina, acabou. Roubava, acabou. Mentia, feito um cachorro de piriá. Nordestino sabe o que é que eu estou dizendo. Não mente mais. Briguento, não briga mais. Fofoqueiro, não fofocava mais. Cachaceiro. Gostava da mentira, via novela, não gosta mais. Gostava de uma bagunça, não gosta mais. Entenderam? Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha só, e Deus tira o fardo de uma forma tão enorme que diz assim, ó, as coisas velhas se passaram. Ficou para trás. Tudo, mas tudo se fez novo. Você aceitou Jesus, mas ainda gosta de uma bebida? Você aceitou Jesus, mas ainda anda gostando de uns bailes? Como é que é isso? Diga para mim. Jesus transformou sua vida? Você aceitou Jesus, mas continua com todos os hábitos que gostava antes? E as piadinhas imorais? As conversas junto com os amigos? Hã? Pense nisso. Nova criatura. É um homem novo. É uma mulher nova. Aleluia, glória ao